Olá pessoal, hoje o Eu, Você e a Bíblia está começando um pouquinho mais tarde. Eu vou te explicar por quê. É porque às quartas-feiras eu dou aula, né, de teologia, né, no seminário, e eu estava dando aula então até agora. Estão sendo online, mas eu tinha esse compromisso aí. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar baseado em João capítulo 15. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir comigo em João capítulo 15. Esse texto, Jesus, ele continua então conversando, né, com os seus seguidores. Nós vimos no capítulo 14 ele dizendo que a gente não deveria se preocupar, não deveríamos deixar o nosso coração se preocupar, a gente deveria crer em Deus, deveria crer nele, porque ele preparou para a gente. Ele ia preparar para a gente através da sua morte e ressurreição, e ele fez isso, um novo lugar para a gente estar, que é onde ele está, ou seja, com o Pai. Através do Espírito, o Pai estaria e o Filho estariam habitando em nós, e ele deixaria conosco a sua paz. E aí então ele entra no capítulo 15 usando uma metáfora, falando que ele era a videira verdadeira e o Pai era o agricultor. E aí e que nós, como seus seguidores, aqueles que fossem seus seguidores, seriam como os ramos dessa videira. Então ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Então, todo o capítulo 15, você vai ver que Jesus, ele enfatiza o tempo todo essa ideia de nós permanecermos nele. Então veja, se o que ele fez por nós através da cruz foi nos trazer para estar nele, aonde ele está, ou seja, com o Pai, então, e se através de estarmos nele, nós temos a presença do Espírito em nós, que ele enviou para nós, e isso nos enche da sua paz. Então, o nosso único foco na vida, naquilo que a gente teria que fazer, é nos concentrarmos para permanecermos nele. Ele usa essa metáfora da videira, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quando Jesus ele usa essa metáfora da videira, dizendo que ele é a videira verdadeira, significa que ele está se comparando com algo. Porque para ele dizer eu sou a videira verdadeira, significa que existe alguma outra videira, que não é a videira verdadeira. Então do que ele está falando? Essa expressão, tanto a expressão videira quanto a expressão oliveira, são duas figuras que o Antigo Testamento usa, os profetas usam no Antigo Testamento se referindo a Israel. Então, os judeus, eles entendiam que a videira era Israel, a videira de Deus era Israel, a oliveira de Deus era Israel. Jesus, ele usa algumas parábolas dele, onde ele conta sobre o Pai vir e ele plantar uma vinha, o Senhor vir e plantar uma vinha, e depois ele arrendar essa vinha para os vinicultores e etc. E depois ele manda os seus servos para recolher os frutos. Se você já leu os evangelhos, você vai se lembrar que Jesus conta essas parábolas. Então, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando para os seus seguidores que a videira verdadeira de Deus não é a nação de Israel. A videira verdadeira de Deus é Jesus. Ele é a videira de Deus. Ele é a videira que Deus plantou. Ele é a videira do Pai. Ele é a videira que o Pai cuida. Então não é você fazer parte, o que Jesus queria que os discípulos entendessem é que não era eles fazerem parte da nação de Israel que fariam deles serem cuidados pelo Pai, mas era eles fazerem parte da vida de Jesus. E aquilo que é oferecido aos primeiros discípulos como judeus, mais tarde é oferecido a todas as nações, a todos os povos, porque Jesus nos envia para fazermos discípulos de todas as nações, de todos os povos. Então, algo que nós precisamos fazer sempre na nossa vida, e em momentos como esse que nós estamos vivendo, se torna mais perceptível para a gente, é que nós precisamos manter a nossa vida ligada a Jesus.
O nosso esforço, se existe algum esforço que nós temos que fazer, o nosso esforço não é o de tentar, pela nossa força, pela nossa carne, pela nossa energia, produzir alguma coisa para Deus. O nosso esforço é manter a nossa vida, manter o nosso coração ligados. A vida é o coração de Jesus. Quando nós nos mantemos ligados a Jesus, no capítulo 14, Jesus mostra como isso iria acontecer para a gente, como nós vimos ontem. Então, quando nós mantemos a nossa vida ligados à vida de Jesus, nós vamos estar sendo cuidados diretamente pelo Pai. Porque Jesus é a videira verdadeira e o Pai cuida da videira. Ele é o agricultor que cuida da videira. Por isso Jesus fala que o Pai vai fazer com que todo ramo que estando em Jesus e que não esteja dando fruto, ser cuidado, ser tratado, para que ele possa produzir mais fruto, e aqueles que já estão produzindo fruto serem limpos para produzirem mais frutos ainda. Então, a grande ênfase do capítulo 15 é que não é que nós temos que produzir frutos. Fruto é uma consequência natural que vai acontecer da nossa vida se nós mantivermos a nossa vida ligada à vida de Jesus. A grande ênfase do capítulo 15 é essa, é que nós precisamos, como o ramo precisa ficar ligado à videira para produzir fruto, nós precisamos manter a nossa vida ligada à vida de Jesus. Se a nossa vida permanecer ligada à vida de Jesus, então ela vai manifestar frutos, ok? Por quê? Porque a vida de Jesus que está em nós, na qual nós estamos ligados através da presença do Espírito, vai fluir através de nós. E Jesus, ele vai usar aqui a relação dele com o Pai como o modelo, como o exemplo disso. Ele vai dizer que a maneira de nós permanecermos nele é nós obedecendo aos seus mandamentos, assim como ele obedeceu aos mandamentos do Pai. Ele vai mostrar para a gente que a maneira da gente permanecer nele é permanecendo no seu amor, assim como ele permanecia no amor do Pai. Então, o capítulo 15, de certa forma, ele continua enfocando aquilo que Jesus falou para a gente que ele iria fazer por nós no capítulo 14. Ou seja, ele iria nos colocar aonde ele está. Onde ele está? Ele está com o Pai, ele vive no Pai, o Pai está nele, o Pai vive nele. Então, ele nos traz para si e nós estamos nele, estando nele, nós estamos sob o cuidado do Pai. E a maneira de nós estarmos em Jesus é através disso que eu falei, que Jesus mostra aqui pra gente, é obedecendo a sua palavra, é acolhendo a realidade do seu amor por nós, é amando uns aos outros como ele tem nos amado. Ele diz isso no verso 13, por exemplo: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, se nós experimentamos o amor de Jesus por nós, nós entendemos o seu amor, que é um amor sacrificial, é um amor que se doou por nós, e nós vamos obedecer o seu mandamento, nós vamos amar uns aos outros dessa mesma maneira que ele nos amou, porque ele diz pra gente que esse é o seu mandamento, que a gente ame uns aos outros assim como ele nos amou. Essa é a ordem que ele nos dá, esse é o mandamento que ele nos dá. Ele diz aqui: se obedecer os meus mandamentos, verso 10, se obedecer os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 17, ele diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então veja, eu e você precisamos manter a nossa vida permanentemente ligada à vida de Jesus. A maneira de nós mantermos a nossa vida permanentemente ligadas à vida de Jesus é obedecendo aos seus mandamentos. Se nós obedecemos aos seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor, assim como ele obedece o mandamento do Pai e permanece no amor do Pai. Qual é o mandamento do Pai para Jesus? É que ele nos ame. Qual é o mandamento de Jesus a nós? É que nós nos amemos uns aos outros.
assim como ele nos ama. O amor dele por nós foi um amor sacrificial, um amor que o levou, como nós vemos no capítulo 14, para a cruz, para que, através do que ele fez na cruz, o caminho para o Pai fosse aberto. O nosso amor uns pelos outros precisa ser um amor da mesma maneira, um amor sacrificial. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde a gente olha ao redor e a gente vê um mundo confuso, um mundo desesperado, um mundo cheio de ansiedade, a igreja, eu e você, seguidores de Jesus, pessoas que estão ligadas à vida dele, precisamos ser a expressão do amor de Jesus pelo mundo. No verso 16 ele diz assim: não fosse vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ides e dardes fruto, e fruto que permaneça, sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele os concederá a vós. Então, Jesus nos escolheu para estarmos nele. E ele nos escolheu para estarmos nele para que assim nós pudéssemos dar frutos a partir da vida dele que está em nós. E dando fruto a partir da vida dele que está em nós, nós estaríamos então testemunhando ao mundo essa realidade do amor de Deus por nós. O restante do capítulo 15, nos versos 18 até o verso 27, mostra para a gente como Jesus testemunhou a respeito do amor do Pai pelo mundo e como nós devemos testemunhar do amor de Jesus por nós e através de nós pelo mundo. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conheceram aquele que me enviou. Então veja, Jesus está enviando a mim e a você, a igreja, assim como ele foi enviado pelo Pai. Ele está nos enviando para amarmos um mundo que muito provavelmente vai retribuir a nós, ao nosso amor, com ódio. Assim como ele amou o mundo e o mundo retribuiu ao seu amor com ódio. E como Jesus manifestou os frutos do seu amor ao mundo. Veja, ele fez isso, quero ler os versos 22 a 24, ele fez isso de duas maneiras, versos 22 e 24. Ele diz assim: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Então Jesus manifestou as obras do reino, os frutos do reino no mundo, através das suas palavras, através das palavras do reino. Se eu não tivesse vindo e falado, nós como igreja somos enviados por Jesus ao mundo para falarmos ao mundo a respeito da realidade de um Deus que é santo, a realidade de um Deus que nos convida ao arrependimento e a nos colocarmos novamente debaixo do seu governo amoroso, para que então todas as nações da terra reconheçam a grandiosidade da sua santidade, a grandiosidade da sua glória e vivam como uma expressão do seu louvor, que manifeste fruto de adoração a quem Deus é. Mas Jesus não manifesta as obras do reino ou os frutos do reino apenas através das suas palavras. Olha o verso 24. Ele diz assim: se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Então Jesus manifestou também os frutos do reino através das obras do reino. Palavra e obras, palavra e serviço, palavra e manifestação do poder do reino através daquilo que Jesus realizou, daquilo que Jesus fez. Se eu não tivesse vindo e falado, se eu não tivesse realizado. Queridos e queridas, esse é um momento em que nós somos enviados por Jesus como igreja, como a sua igreja, como o seu povo, como os ramos da videira que ele é, para que os frutos
da vida de Jesus, que se manifestaram através da vida dele, continue se manifestando agora através da vida da igreja, através da minha vida e através da sua vida. E eu gostaria de desafiar você aqui numa perspectiva hoje, que talvez seja um pouco inquietante, não seja muito confortadora para nós, na verdade seja confrontadora para nós. É como nós, como igreja, estamos nos portando diante daquilo que nós estamos assistindo no mundo hoje. A gente usa muito esse argumento de que nós precisamos sermos responsáveis pelo outro, responsável pela vida, preservar a vida e etc. Fica em casa e etc. Ok? E eu entendo que isso deva ser assim, no sentido da gente não fazer nada, a gente não vai fazer nada pelos outros. Mas aí eu te pergunto, o que Jesus está dizendo aqui pra gente é isso, é que a gente deve ficar em casa sem fazer nada pelos outros? Hoje eu fiquei sabendo, numa das minhas aulas, de padres na Itália, que abriram as suas paróquias, abriram suas igrejas, os seus prédios, para receberem lá pessoas que estavam infectadas, para serem cuidadas por esse vírus. E alguns desses padres foram infectados e alguns deles morreram. Isso é imprudência? Ou isso é uma expressão do amor de Cristo pelo mundo? Eu espero de todo o meu coração que nós não cheguemos a uma situação aqui como a situação da Itália. Mas, sem dúvida, nós já temos demandas. E aí eu pergunto para você, como nós, como igreja, estamos nos portando diante disso? Nós estamos preocupados em como nós vamos guardar o nosso dinheiro, os nossos recursos, para a gente não ter dificuldades? Ou nós estamos pensando como é que nós podemos socorrer as pessoas que já estão em dificuldade? Nós estamos pensando em como é que nós vamos ficar usando a internet para a gente ficar fazendo cultos online? Ou nós vamos começar a pensar em como é que nós vamos abrir os nossos prédios, não para fazer culto, ok? Mas para a gente receber pessoas que porventura venham a ter necessidade de serem cuidadas. Sabe, isso é algo que eu tenho conversado com os diáconos da nossa igreja, da igreja que eu pastoreio aqui, a respeito da importância da gente começar a mobilizar e fazer um recolhimento de donativos, por exemplo, para a gente poder socorrer pessoas que talvez, se essa situação de quarentena continuar e eles não puderem continuar trabalhando, a gente ter como socorrer as pessoas com alimento, com comida, para eles terem o que comer. Porque, meus irmãos e irmãs, às vezes nós estamos numa situação de comodidade, ok? Talvez alguns de nós estão tranquilos porque estão trabalhando em casa, estão fazendo um home office, então o seu salário, o seu dinheiro está garantido. Mas e as pessoas que não estão trabalhando? Como é que elas vão ficar? Como elas vão fazer? Quem vai socorrê-las? O governo. Eles vão dar R$600. Isso é responsabilidade do presidente. Sim, essa parte do governo, eles têm as responsabilidades dele, mas nós somos a videira de Deus, nós somos os ramos da videira de Deus que estão no mundo, nós somos a expressão do corpo de Cristo no mundo. Então, nós precisamos começar a pensar como é que nós vamos agir coletivamente como igreja, para que a gente possa responder ao caos que está estabelecido e crescendo dentro do nosso mundo. Eu vejo pessoas hoje falando tanto sobre essa questão do vírus, do coronavírus, da preocupação com relação à vida, a vida em primeiro lugar, mas, meu querido, antes do coronavírus, idosos estavam morrendo na fila do SUS. Antes do coronavírus, idosos morriam de gripe. Antes do coronavírus, pessoas estavam morrendo enfermas. E a minha pergunta é, o que nós estávamos fazendo? Esse discurso, a vida em primeiro lugar, o que é que essas pessoas que estão falando que a vida é em primeiro lugar estavam fazendo em prol dessas pessoas? Vamos parar de ficar usando frases-chave, frases de efeito, que a mídia, que a sociedade humanista cria. Vamos viver aquilo que as Escrituras nos dizem. Sabe o que as Escrituras nos dizem? As Escrituras não nos dizem que a vida é em primeiro lugar. As Escrituras nos dizem para a gente amar uns aos outros como Jesus nos amou. Sabe como Jesus nos amou? Ele deu a vida dele por nós.
Então nós precisamos, como discípulos de Jesus, povo de Jesus, o povo de Deus, ter a disposição de dar a nossa vida pelo outro, dar a nossa vida para um mundo que está enfermo. Eu fico desesperado quando eu vejo pastores que ficam discutindo sobre se vai voltar ou não poder fazer culto. Veja, culto, os nossos modelos são bons, ok, são gostosos, mas eles não são essenciais. O essencial é a missão. Então sim, eu gosto muito de estar junto, eu estou com saudade de um monte de pessoas da minha igreja, vai ser muito gostoso quando nós estivermos todos juntos de novo, mas veja, se nós passarmos por isso e tudo que a gente deseja é voltar a poder se reunir num prédio, nós não estamos entendendo nada do que é ser igreja e do que é ser missão. Os frutos que Jesus espera que a gente dê é essa palavra de proclamação. Existe um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele deu a vida do Filho dele, ele está convidando você a voltar-se para ele e a vir fazer parte da solução que ele providenciou para o mundo. A maneira de nós manifestarmos os frutos do reino é através das obras como Jesus fez. É não termos medo de socorrermos os enfermos, não só quem está com coronavírus. Sabe, ao longo dessas 2 últimas semanas, por causa do meu trabalho, do meu ministério pastoral, eu continuei lidando com a realidade da dor e do sofrimento na vida de várias pessoas, e nenhuma delas era por causa de coronavírus. Não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se preocupar com as pessoas serem contaminadas com coronavírus, etc. O que eu estou dizendo é que a vida das pessoas é mais do que o coronavírus. A vida das pessoas está sendo afetada por um monte de outras coisas. Durante essas 2 últimas semanas eu estive com pessoas que estavam quebradas emocionalmente porque foram abandonadas por seus companheiros. Eu estive com pessoas que estavam sofrendo de depressão profunda por causa da angústia, por causa do medo. Eu orei, eu acompanhei e aconselhei pessoas que tiveram entes queridos seus que partiram, que morreram. Não por causa do coronavírus, por câncer, por infarto. A realidade do caos e da morte está estabelecida. Não foi estabelecida pelo coronavírus, está estabelecida pela queda, pela rebelião, pelo pecado. Então, se nós temos alguma coisa a fazer nesse momento, é nós como igreja realmente nos posicionarmos para respondermos a toda essa situação, a do coronavírus, mas além do coronavírus, com os frutos do amor de Deus, manifestados a nós através do sacrifício de Jesus e manifestado através de nós para o mundo, através do nosso sacrifício como igreja. É hora de nós partirmos o nosso corpo em favor de uma sociedade arrebentada, quebrada, cheia de medo, cheia de angústia, que não vai encontrar a sua resposta naquilo que os governadores estão falando, naquilo que os presidentes estão falando, naquilo que os líderes políticos estão falando, que vai encontrar a sua resposta no serviço diligente, de amor, de compaixão, de bondade, que deve se manifestar através dos seres humanos e que deveria ser liderado pela igreja. Então, eu espero que a graça de Deus nos favoreça para que a gente possa produzir esse fruto que vem da videira verdadeira, que é Jesus, fluindo através de nós, com palavras, mas também com obras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Senhor, Tu és a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos ligados nessa videira. Limpa-nos, santifica-nos, purifica-nos, para que a gente possa dar mais fruto ainda, para que o fruto da sua vida que está em nós flua de nós, abençoando a vida de pessoas. Senhor, se há pastores que me ouviram aqui hoje, que eles se sintam motivados, desafiados a pensarem estrategicamente em como eles podem conduzir as suas igrejas para serem resposta em missão do Senhor para aquilo que nós estamos vivendo. Pai, me dê graça, e aqueles que fazem parte da igreja que eu pastoreio, para que a gente possa ter ações concretas, ações práticas, tanto de forma pessoal, mas também como parte do seu corpo, para a gente poder responder
a essa realidade que está diante de nós. Senhor, nós não queremos passar por isso sem sermos a expressão do teu amor manifestado por um mundo que precisa ver a realidade do teu reino manifestada em nós. Abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. Espírito Santo, vem. Vem com poder sobre nossas vidas. Flua com poder através das nossas vidas, Senhor. Manifestando o amor de Jesus. Foi o Senhor que nos escolheu e nos enviou para irmos e darmos frutos e frutos que permaneçam. E o Senhor disse que fazendo isso assim poderíamos orar e pedir ao Pai o que quiséssemos e nos seria dado. Nós te pedimos, dá-nos a redenção, Senhor. Dá-nos a redenção de pessoas. Dá-nos a manifestação do poder da tua misericórdia e do teu amor através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, move o teu braço de poder, trazendo sim o fim desse vírus, trazendo sim a cura para as nações, mas acima de tudo, trazendo, Senhor Deus, uma nova postura para a nossa vida como igreja, Senhor. Nós queremos ser a noiva que carrega o semblante do noivo. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Amanhã nós estamos aqui novamente ao meio-dia, tá certo? Amanhã não é 12h15, amanhã é ao meio-dia. Eu espero por você. Essa live que nós estamos fazendo agora, ela vai permanecer aí, né, no history do Instagram, e ela vai também lá para o meu canal no YouTube, que você pode compartilhar então depois com as pessoas, ok? Jesus abençoe sua vida. Um grande abraço, um grande beijo. Fui!